Irmãos e irmãs, versículo 44, Mateus capítulo 24, versículo 44. Como nós finalizamos o vídeo anterior, continuando, por isso estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensar. Veja a importância de estar preparado. Veja a importância de estar purificado, santificado, andando em bons caminhos. Irmãos e irmãs, isto não é brincadeira. Estamos falando da volta de Jesus, mas enquanto Jesus não volta, enquanto ele não chega, não haverá ressurreição e nem arrebatamento. E ele só vai voltar quando o sétimo anjo tocar a trombeta. O último, sétima trombeta. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. 11, versículo 15 a 19. Quando ele tocar a última trombeta, então o Senhor descerá dos céus com os seus exércitos de anjos, vai invadir a terra inteira e recolher os seus escolhidos. Um será tomado, o outro deixado, como nós ouvimos no vídeo anterior. Quem vai fazer isso? Os anjos vão fazer essa separação. Os que ficar serão destruídos. Todos os ímpios, todos os pecadores, todos os que andavam em maus caminhos, todos os que receberam a marca da besta na mão, na testa, todos aqueles que adoravam essa besta, sua estátua, todos aqueles que andavam em maus caminhos e eram inimigos do Messias e do povo de Deus, serão destruídos, serão aniquilados. O profeta Zacarias, no capítulo 14, fala do que vai acontecer, nos dá alguns detalhes. Lá ele diz que a carne vai apodrecer, estando os homens ainda de pé, vivos. Seus olhos, sua língua apodrecerão em sua boca, estando vivos ainda. Serão mortos deste modo terrível, esta praga. Sim? E Jesus, quando voltar, o profeta Zacarias e outros profetas também dizem que será ali onde ele foi arrebatado, foi elevado aos céus, no Monte das Oliveiras. Este é o lugar aonde Jesus vai descer. É ali mesmo que ele vai descer, neste ponto. Dali onde ele partiu, é ali onde ele vai descer. É o que nos revela o profeta Zacarias e os outros profetas, antigos profetas. Sim, vai voltar ali, em Jerusalém. Não é aqui no Brasil, não é em outro país, é lá. Mas todas as nações verão a volta de Cristo. Todos os povos da terra, todos baterão no peito. Sim, se lamentarão. E aqueles que não foram achados dignos da ressurreição, os mortos que morreram em maus caminhos, praticando a injustiça, meus irmãos, não ressuscitarão, diz a palavra de Deus. Apocalipse 20 fala que esses mortos não participarão da primeira ressurreição universal. Houve uma ressurreição lá, quando Jesus ressuscitou, logo após, no Evangelho de Mateus, diz que muitos mortos ressuscitaram em seus corpos, depois da ressurreição de Jesus, e apareceram a muita gente lá, em Jerusalém. Sim, houve uma ressurreição. Mas uma ressurreição universal, que o apóstolo João fala, a primeira ressurreição universal, em massa, será com a volta de Jesus Cristo. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. É o arrebatamento. É o arrebatamento. Então, esse arrebatamento não vai acontecer de jeito nenhum antes da grande tribulação, não vai acontecer de jeito nenhum antes da vinda desse ímpio, o anticristo, como nós vimos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Primeiro é necessário que apareça este ímpio, o homem da iniquidade. E, com o poder de Satanás, enganará a humanidade toda. Muita gente está sendo enganada, muita gente está sendo iludida com falsas pregações,
com falsos pregadores, irmãos, falsos profetas. Aí, como tem, profetizando coisas de ilusão da própria cabeça. Como tem gente pregando a riqueza em nome da fé. Como tem gente enganando o povo de Deus. E o povo de Deus ali, dizendo amém, aleluia, tomo posse. Os falsos profetas serão condenados. E aqueles que os seguem também serão. Porque os seguidores dos falsos profetas ficam semelhantes a eles. Sim, não tem uma conversão verdadeira, uma conversão genuína, uma conversão verdadeira. Não. É uma conversão artificial, é uma fé superficial, uma fé humana. Então, muita gente está assim. E os falsos profetas, falsos pregadores, da ilusão que eles pregam da própria cabeça, e dos erros que pregam em nome da Bíblia, da palavra de Deus, estão colocando o povo no colo do anticristo. Sim, olha quanta gente vai ser condenada por causa disso. Estamos pregando e alertando o povo de Deus nessas mídias para prevenir você, sua família, muita gente, para que não seja seduzido, para que se liberte dessa gente que prega ilusão da própria cabeça. Estamos pegando a palavra de Deus para você, mostrando pela Bíblia Sagrada, capítulo, texto, versículos. E esses vídeos aí é sobre a volta de Cristo, corrigindo este erro que estão pregando em nome de Jesus, em nome da palavra de Deus, que haverá um arrebatamento, uma manifestação de Jesus, e nessa manifestação um arrebatamento. Antes da grande tribulação, o povo vai ser arrebatado, não vai passar por tribulação nenhuma, sofrimento nenhum. Nunca haverá esse arrebatamento. Nunca haverá esse arrebatamento antes que Jesus volte. E primeiro, como nós mostramos aqui pela Bíblia, primeiro é necessário que os mortos ressuscitem. Então, todos aqueles que morreram em Cristo, na luz, no caminho de Deus, todos aqueles que andavam em bons caminhos, temiam a Deus, guardavam os seus mandamentos, faziam a vontade de Deus, esses é que serão arrebatados, esses é que serão ressuscitados, vão ressuscitar na volta de Cristo. E os que não ressuscitar vão continuar lá nas penitenciárias, nas cadeias, aonde eles estão, os espíritos, a alma das pessoas não ficam no corpo, eles estão presos. E lá eles ficarão até o juízo final. Então, nós vamos abrir aqui a Bíblia para você, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Que fala dessa sétima trombeta, a última trombeta, o terceiro ai, a terceira praga. É a volta de Cristo. Versículo 15, Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. Ressoaram então no céu altas vozes que diziam: o império de nosso Senhor e do seu Messias estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja aqui, o império de nosso Senhor, que é Deus, o império de Deus, e de seu Messias, que é Jesus Cristo, estabeleceu-se sobre o mundo. Vocês estão entendendo? Estabeleceu-se sobre aonde? Sobre os céus, terceiro céu, quarto céu, segundo céu, não. Estabeleceu-se sobre este mundo. É o que nos revela aqui a palavra de Deus. Sétima trombeta. O anjo tocou a trombeta. O Filho de Deus desce com seus exércitos de anjos. Haverá ressurreição, arrebatamento, e esse império vai se estabelecer, o reino de Deus, pregado, anunciado pelos antigos profetas. Sim, todos os profetas anunciaram, principalmente um dos profetas que anunciou bastante a respeito disso é o profeta Isaías. O reino de Deus sobre a terra. É aí que Jesus vai reinar. O povo de Deus vai governar. Porque Jesus vai ser visto pela humanidade inteira. Não vai ser de um modo invisível, como hoje. É invisível aos nossos olhos, mas ele vai ser visível
Os anjos vão ser visíveis, todos vão poder ver. É o maior evento que a humanidade vai contemplar. O maior evento do planeta vai se realizar com a volta de Jesus Cristo. Todas as nações, povos e línguas poderão ver, mas os que estão andando em maus caminhos serão destruídos. Apocalipse 19, 11 a 21, nós vamos ler. Serão destruídos, serão aniquilados, seus espíritos, sua alma serão aprisionados. E depois de 1000 anos serão lançados, serão julgados, haverá um juízo final e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas esse falso profeta e essa besta do Apocalipse, esse anticristo, serão lançados antes do demônio, serão lançados antes dos espíritos malignos, serão lançados antes de toda a humanidade lá nesse lago. É o que nos revela a palavra de Deus. Vou mostrar isso para você. Então aqui diz, o império de nosso Senhor Deus e do Messias estabeleceu sobre o mundo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja o que vai acontecer, confirmando todas as palavras que nós lemos aqui para você, da Bíblia. Os 24 anciãos que se assentam em seus tronos diante de Deus, prostraram-se com o rosto por terra e adoraram a Deus. Corte celestial, 24 anciões estão diante do trono de Deus. Prostraram-se e adoraram, dizendo, graças te damos, Senhor Deus dominador, que és e que eras, porque assumiste a plenitude de teu poder real. Assumiu a plenitude do seu poder real. Veja essa palavra, assumiu a plenitude, o completo. Vocês estão entendendo? No momento, hoje, nós vemos que ainda não vemos com os nossos olhos Deus assumindo plenamente o controle de tudo, porque você pode contemplar e todo mundo está vendo como a humanidade está corrompida, como os espíritos malignos estão destruindo e levando à condenação muita gente. Por isso, o império de Jesus Cristo ainda não está dominando, mas vai dominar o mundo inteiro, vai dominar todas as nações. Então aí chegou o momento, e esse é o momento. Com a volta de Jesus Cristo, então, Jesus vai reinar plenamente. Deus também, sobre este. Todos os ímpios da terra serão destruídos e amontoados nos infernos. Não é o último lugar, o inferno. O último lugar é o lago de fogo. Assumiste a plenitude do teu poder real. Versículo 18. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos. Veja, julgar os mortos. O tempo de julgar os mortos, o tempo de ressurreição. Com a volta de Jesus haverá uma ressurreição. Todos os que andaram no caminho de Deus ressuscitarão. Os que forem dignos. Os que não forem, não vão ressuscitar. Não vão ressuscitar. Vão ficar lá nas prisões. Só ressuscitarão no juízo final. Vai haver um milênio. 1000 anos no calendário de Deus é muito tempo. O reinado de Cristo sobre a terra. Quem vai reinar e governar? Quem serão os governantes, os juízes? Quem vai mandar no mundo? Os santos do Altíssimo. Os fiéis, escolhidos por Deus, por Jesus Cristo. Veja, os pagãos se iraram. Irritaram-se, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos. Dá recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem teu nome. Veja a classificação. Aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Classificação do povo de Deus. Pequenos e grandes, isto é, ricos e pobres, e de exterminar os que corromperam a terra. Então haverá extermínio daqueles que corromperam a terra. Extermínio de todos aqueles que contaminaram as crianças, os jovens, as pessoas através das mídias. Sim, através de seus filmes, novelas, videogames, tantas coisas, meus irmãos, que vocês já sabem, estão contaminando, destruindo a humanidade por dentro, com suas ilusões. Falsos pregadores, falsos profetas, em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome de outras falsas religiões, estão destruindo, aniquilando. Serão
com a volta de Jesus, destruído. Por quem? Pelos anjos de Deus. Anjos de Jesus Cristo. Seu exército vai destruir os ímpios. Nós vamos ver, vamos chegar lá. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpago, vozes, trovões, terremotos, forte saraivada de pedra. Essa é a volta de Cristo, o império de Cristo sobre a terra. Quem vai ficar, quem vai subir, quem vai reinar, são detalhes importantes que nós não sabemos, não conhecemos todos os mistérios de Deus. São poucas palavras, mas é uma revelação muito importante para nós. Agora vamos virar as páginas da Bíblia, vamos para o capítulo 19, para terminar a lista dessas pregações aí que nós estamos fazendo sobre a volta de Cristo. Já gravamos outros vídeos, está lá no nosso canal, dê uma olhada lá, sobre as duas testemunhas, sobre a volta de Cristo. Revelação que o profeta Daniel teve, capítulo 2 de Daniel, capítulo 7. Temos vídeos já gravados a respeito disso. Capítulo 19, Apocalipse 19, nos traz uma revelação também muito importante, versículo 21, versículo 11 ao 21. Então aqui diz: vi ainda no céu, o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. É com justiça que ele julga e faz guerra. Tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas, traz escrito um nome que ninguém conhece, senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, seu nome é Verbo de Deus, Jesus Cristo. Seguem cavalos brancos, exércitos celestes, vestidos de linho fino e uma brancura imaculada. Exército de anjos, miríades de milhares. De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs. Boca afiada, sai uma espada para ferir as nações. O que significa isso? Ira, cólera, destruição em massa. Todos os pecadores, todos os perseguidores dos cristãos, todos aqueles que praticaram mal contra animais, contra as criaturas, contra as crianças, que trataram mal os outros, sem respeito, que não guardaram os mandamentos de Jesus, que não amaram o próximo como a si mesmo, serão executados. Espada que sai da boca é palavra de poder. Zacarias, lá no capítulo 14, nos relata a forma, o que vai acontecer. Os inimigos, os ímpios, seus corpos apodrecerão, seus olhos, sua boca estarão apodrecendo, estando eles ainda vivos. Vão ser acometidos de praga terrível, palavra de poder. Vocês estão entendendo? Da sua boca sai a espada para ferir as nações, porque ele deve governá-las com cetro de ferro. Governar com cetro de ferro, meu irmão, é quebrar potes de barro frágeis. Os homens são carne e osso. Os homens são muito fracos, são como os potes de barro. Imagine pegar uma barra de ferro e começar a quebrar esses potes. Vara de ferro, ira, cólera. Vai pisar o lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. É isso que vai fazer o Cordeiro de Deus e seus anjos. Não vai vir bonzinho expulsando o demônio, curando os enfermos e fazendo milagre. Fazendo o que ele fez quando ele exerceu seu ministério na Galileia, na Judéia. Não. Agora ele vem com fúria. Agora ele vem com ira para fazer vingança contra todos aqueles que maltrataram os inocentes, os outros. Contra todos aqueles que não se converteram verdadeiramente. Ele traz escrito no manto, na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vi então um anjo de pé sobre o sol e clamar em alta voz, as aves que voam por meio dos céus: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, comer carne de reis, carne de generais, carne de poderosos, carne de cavalos, cavaleiros, carne de homens, livres, escravos, pequenos e grandes. Subiando, venham animais ferozes, aves de rapina, abutres, urubus, porque a matança será grande e haverá muita carne apodrecendo em cima da terra.
montões e montões. Vão rolar muitas cabeças, meus irmãos. E as aves vão ser chamadas para se fartar da carne dos inimigos, dos ímpios. Está aqui escrito. Agora, veja que detalhe importante no versículo 19. Apocalipse 19, agora estamos no versículo 19. Eu vi a fera e os reis da terra, com seus exércitos reunidos para fazer a guerra ao cavaleiro e ao seu exército. Veja. Mas a fera foi presa, e com ela o falso profeta, que realizava prodígios sob seu controle, com os quais seduzia aqueles que tinham recebido o sinal da fera e se tinham prostrado diante da sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso. Foram lançados vivos. Os restantes foram mortos pelo cavaleiro com a espada que saía da sua boca. E todas as aves se fartavam das suas carnes. Veja que no capítulo 20 vai dizer, desceu um anjo do céu, então prendeu a serpente antiga, o demônio, o chefe dos demônios. Prendeu ele, um anjo, acorrentou e lançou no abismo e fechou. Então esse abismo são penitenciárias e cadeias. Não é uma cadeia só, um buraco, mas são muitas cadeias. Então o anjo agarrou o Satanás, o chefe, o dragão, aquele que manda em todos os anjos da iniquidade, os anjos e demônios e espíritos malignos. Pegou ele, um anjo de Deus, e agarrou ele e lançou no abismo, lacrou, fechou, prendeu. Tem prisão do outro lado? Tem, muitas. Essa é uma delas. Mas esse imperador, esse governante, esse anticristo, esse falso profeta, essa gente eles eram tão ruins, pior do que o demônio, pior do que o Satanás. Foram lançados vivos lá no lago de fogo. O demônio vai ser lançado lá e todos aqueles que andarem em mau caminho também vão ser lançados lá, mas não nesse momento. Haverá um milênio, haverá muito tempo ainda, porque Jesus vai reinar sobre a terra, vai dominar, o povo santo vai dominar esse mundo. Está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 28, fala a esse respeito. A soberania dos povos da terra, todas as soberanias, todas as nações estarão submissas, pagarão tributo e serão obedientes ao povo santo do Altíssimo. Sim. Jesus, então, causa com o seu exército de anjo essa destruição em massa. Destruição é uma guerra contra toda a impiedade. Tudo que corrompe, tudo que contamina essa terra serão destruídos por Jesus Cristo e pelos seus anjos. Que nós estejamos preparados, meus irmãos, como Jesus disse. Vocês não sabem o dia e não sabem a hora, estejam preparados. Que se nós morrer antes, vamos ressuscitar com a volta de Cristo. Nós precisamos participar dessa primeira ressurreição, porque se não formos dignos de ressuscitar na primeira ressurreição, quando Jesus voltar, se não formos dignos, se estivermos vivos, os que estiverem vivos, a ser arrebatado, a coisa vai ficar feia. Sim, condenação. Serão condenados, serão destruídos, serão aprisionados e lançados no lago de fogo depois. Segue o Apocalipse, capítulo 20, fala a respeito disso. Fala da herança também, do novo céu, da nova terra, Nova Jerusalém que desce do céu, da glória e da herança daqueles que foram os escolhidos, os vencedores. Que você possa ser este vencedor, que você possa ser este escolhido, em nome de Jesus. Amém.